Ficamos por aqui. E até breve. Pronto. Vamos dar início a mais um módulo. E esse módulo vai falar sobre texturas e efeitos. E nesse primeiro exercício que faremos, vamos fazer a aplicação da técnica com o uso do sal. Em uma parte, farei o uso do sal, ele mais grosso, e do outro lado, o sal mais fino, para ver como é que fica esse efeito e a textura assim que der a secagem. Vamos lá. Estou utilizando um pincel reto, macio, como sempre, água, material. Farei o uso do pigmento azul, um pouco do rosa e vermelho, mas no decorrer do desenvolvimento aqui da aplicação é que a gente vai ver o efeito. Vamos ver como é que vai ficar. Temos sempre que ter um certo controle sobre a quantidade de água que estamos a utilizar, certo? Como sempre. A mesma coisa com a pigmentação, para podermos obter um melhor resultado, ok? Se for necessário parar o vídeo, pause o vídeo e faça de forma gradativa esse processo, certo? Vamos à aplicação do pigmento. Lembre-se que quanto mais água, maior o risco do papel rasgar, e não é esse o intuito da gente. O intuito é ter o melhor resultado possível, certo? Fazendo um processo consciente. Ok? Farei a aplicação do sal grosso. Para dar tempo de secar um pouco. E vermos o resultado disso. Dessas cores em movimento. Esse é o sal grosso que eu estou utilizando no momento. Eu quero que o meu sal grosso, nesse lado aqui, esquerdo, ele seja aplicado. E do outro lado lá, que a gente faça a aplicação do sal refinado, do sal fino. Certo? Vamos colocar um pouco mais de pigmento aqui.
Podemos até fazer pingos assim, dessa forma. E deixar para que a gente possa ver o efeito, certo? Sem pressa. Para que a gente possa ter a melhor experiência. Porque isso aqui fica gravado na nossa memória. E quando a gente for fazer de novo, o processo já vai ter sido facilitado. Ó, vou fazer o uso agora do sal refinado. No outro lado aqui, como foi falado. Para que a gente possa ver como é que fica a aplicação dos dois tipos de sal. Certo? Esse sal ele vai drenar um pouco da água e quando a gente remover o sal, a intenção é que a gente obtenha a textura e perceba o efeito disso tudo. Ó. Um pouco mais de pigmento aqui só para deixar escuro, mais intenso. Certo? E no final a gente conclui deixando a figura mais viva, com mais contraste. Isso. Muito bem. Observe as cores em movimento, como elas vão se espalhando, vai tomando forma. Eu utilizei como exemplo borboletas, mas você pode utilizar como exemplo um céu, pode utilizar como exemplo o mar, uma paisagem. Conforme você se adeque melhor para poder aplicar a técnica da melhor forma e poder obter resultados progressivos. Isso, exatamente. Não é da noite para o dia que vamos ficar feras, craques na aplicação das técnicas. Temos que treinar. E não é pouco não. Mas disso você já sabe, né? Muito bem. E aqui a gente pode ir se aproveitando um pouco mais das cores em movimento e aproveitar e utilizar um pouco de rosa. Vamos ver como é que fica a aplicação desse rosa. Como o sal ele já foi aplicado em algumas regiões, ao aplicar a tinta, o sal ele já vai ter reservado ali o espaço dele, certo? Por isso, cores em movimento. É interessante que você se divirta, que você curta cada momento, cada traço, cada pincelada. Que também é um momento de desaceleração. É um momento de relaxamento.
Se quiser colocar um pouco mais de sal, você vem. Aqui a gente tinha combinado que ia ser o sal refinado, não é isso? Ó. E aqui o sal grosso. Ok? Quer deixar um contraste maior? Gostaria. Pegamos um pouco do laranja. E vemos o efeito aqui. Certo? Se você colocar bastante água, vai encharcar. E com isso, o processo de secagem vai ser mais prolongado. Mas isso você já sabe. O que podemos fazer para que esse processo ele seja reduzido em questão de tempo? Podemos fazer uso dessa técnica aqui que estou a fazer para você ver. Eu estou limpando o pincel, deixando ele seco. E eu encosto onde está encharcado e o pincel ele consegue trazer para mim a água que está ali. Está dando para perceber? Pode-se também, com auxílio de um secador, fazer com que o processo de secagem ele seja mais rápido. Também. Certo? Deixa eu secar um pouco. Não farei o uso do secador para esse momento. Para a aplicação dessa técnica, precisamos de um pouco de paciência, como pode se perceber, devido ao processo de secagem. Já passamos um bom tempo esperando secar. Algumas regiões aqui que não secaram ainda, mas que já estão com um efeito que é percebido e que dá essa sensação de cristais se formando. Não cristais de sal, mas o papel em si ele já está tomando alguma forma, pegando alguma textura. Vamos dar prosseguimento, escurecendo agora a nossa figura. Cuidadosamente. Pode-se utilizar um pincel de assinatura, um pincel fino, ou pode continuar utilizando o mesmo pincel que foi utilizado até esse momento aqui.
como eu estou a fazer. Pincel chato, reto. Para que a figura possa ir surgindo agora, né? Com pinceladas suaves. Vamos alcançando alguns planos aqui. Certo? Ó. O bom é que a experiência é única e exclusivamente sua. Se você não fizer, que seria o contrário da nossa intenção, você não vai poder ter essa experiência. Você tem que fazer, tem que desenvolver a sua própria atividade. E até você mesmo pode se surpreender dizendo, foi eu que fiz? Foi exatamente você que fez. Claro, se você realmente tiver feito. Não se iluda. Na aquarela funciona dessa forma. Você tem que fazer. Ah, mas eu sou péssimo na aquarela, eu não consigo desenvolver. Tem que treinar. Leva tempo. Não, mas eu já estou há muito tempo treinando. E será que é o método? Será que é a forma que está sendo feita? Às vezes a culpa não é sua. Apesar de você ser o aplicador da técnica. Dá pra entender, né? Às vezes é o método. Às vezes é a forma que está fazendo. Não é isso? Pinceladas suaves até então. Onde as pedras de sal ainda estão, deixa ela ficar. Faz o traço somente por cima. Dando destaque à silhueta da borboleta. Ó. Ó. Pra ver? Vai desenvolvendo as aplicações. Vou acompanhando cada pincelada que você dá. Constatando cada resultado. Certo? Ó. Sem pressa.
você sinta toda a experiência do movimento das cores, cores em movimento. Como tem regiões ainda úmidas, é normal que quando você der a pincelada, a tinta se espalhe. Tudo bem? Ó. Azul, para que a gente alcance um pouco da tonalidade da nossa borboleta, utilizada como referência. Isso, não precisa ser a mesma borboleta para fazer o seu exercício, você pode buscar outras imagens com o seu próprio celular. Você pode ir em um lugar aberto, com um jardim onde tenha borboletas, e fazer seu registro, criando sua própria referência, sabe? Isso, basicamente isso. E então desenvolver sua aquarela e observando as cores em movimento. O sal, no momento, ainda é preservado, e a nossa aplicação é mais nas bordas, percebe? Ó, a aplicação do pigmento são mais nas bordas. E assim a figura vai tomando forma e a gente vai conseguir enxergar aos poucos, certo? Para quem ama cores, cores vibrantes, cores frias, é maravilha. É isso. Não é à toa que você está aqui. Um preto para dar destaque, certo?
Interaja com as cores, não tenha receio de fazer as aplicações. Não tenha receio das manchas. É só ser prudente na hora de aplicar. Planejar a aplicação, planejar o traço, ó. Ok? Podemos finalizar aqui. Lembrando que muitas das regiões ainda estão molhadas. Isso significa dizer que o sal ainda terá ainda mais seu efeito após a secagem definitiva. Ok? Ficamos por aqui. E até breve.